quê? Hoje? Tem. Hoje tem, hein? E aí, ouvinte burro, raso, superficial, sem repertório? Mais uma vez estamos aqui numa edição que traz, um pouquinho da Broadway de algum conhecimento para vocês. Estamos no Hoje Tem que, diferentemente dos anteriores, dos demais, a gente vai falar um pouco mais sério, porque o tema é denso, é um assunto muito realmente para ser levado a sério. Vou evitar fazer piadinhas, até porque eu não tenho que fazer piada do que está acontecendo no mundo. E para a gente falar sobre o contexto. Que contexto, Leila? O contexto. De um lado, nós temos Israel. Do outro lado, nós temos a Palestina. E no meio, temos a humanidade tomando no centro, com todo um contexto, um cenário de tensão. Um cenário que tem dividido assim, né? Vamos dizer, 90%, 10% opiniões sobre o que está acontecendo, mas eu trouxe aqui especialistas que vão não só explicar o que está acontecendo, mas vão trazer, de repente, possíveis soluções, né? Ou possíveis medidas, tomadas de decisão que podem vir aí à tona ou não. Porque a gente sabe que o ser humano é difícil. Eu vou ler os currículos aqui, porque a gente está falando de pessoas muito capacitadas. Vocês me agradeçam depois ou me agradeçam aí no comentário. Inclusive, sigam esse podcast, tá? Se quiser apoiar, também tem link na descrição do episódio. Siga a gente, comenta aí. E, bom, vamos para os currículos, gente. De nada, ouvintes, de nada, tá? A gente tem aqui a Irene Vidagrã, que é embaixadora, diplomata, embaixadora, que a gente vai falar sobre isso logo mais, tá? Tem a polêmica da embaixadora com a embaixatriz. Ela é diplomata brasileira, ela é subchefe do escritório de representação do Itamaraty aqui em São Paulo, que também é especialista nas relações do Brasil com países do continente africano, né? Ela também discute a temática de gênero nas relações internacionais, que a gente vai falar aqui também. Tudo bom, Irene? Tudo em paz. Tudo em paz. Em paz. Em paz é uma palavra muito forte. Não é nada em paz. É. Tristeza. Tô aqui com este rosto que vocês também veem bastante por aí nos últimos dias, na Globo News, na CNN, e agora vocês estão vendo aqui no YouTube. Vitor Del Vecchio, tudo bom? O Vitor, que é advogado, mestre em Direito Internacional pela USP, ele é pesquisador pela Unicamp, também atua como consultor para empresas, governos e o terceiro setor, ONGs, tá? Para discutir também direitos humanos e meio ambiente. E ele também age sobretudo com gestão de projetos de impacto e advocacy. Tem passagens, acho tão policial, né? Tem passagens pela ONU. Eu também tenho passagem pela ONU. Você também tem passagens fichados na ONU, na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo e diversas organizações do terceiro setor. De nada, ouvinte. Não é só gente burra que a gente traz aqui como essa host. E sou fã da Leila e da Irene também. Um fã. Posso só fazer um complemento aqui, que eu acho que a Irene talvez ela tenha sido muito modesta na bio que ela passou. E eu acho que é legal contextualizar. Ela não me passou bio, eu fui no Google. Então até o Google tá sendo modesto demais. Eu acho que é bom a gente corrigir aí. Por favor. Ela é a embaixadora, a diplomata mais importante que a gente tem hoje. É isso mesmo. A Irene, ela me uma falaram. Profissional de primeira qualidade quando a gente fala em relações internacionais e em diplomacia no Brasil. O Brasil é conhecido por ter profissionais de primeira qualidade em termos de diplomacia. A gente tem um processo de formação e até aprovação no concurso, né? Muito qualificado. E a Irene, então, nessas pessoas muito boas, ela tá ali entre as melhores. Então, acho que é legal também posicionar aqui que a gente tá com um time de peso sendo... Eu, tipo, o jogador da base que acabou de chegar com a estrela do time. Puxa saco, puxa saco, puxa saco. Isso aí mesmo. Eu amei. Eu sou a Leila Germano e hoje tem a humanidade e a crise humanitária. Mas a gente vai falar precisamente sobre o que está acontecendo na faixa de Gaza, tá? Começando do começo, explicar para vocês que devem estar um pouco assustados com a intro que eu fiz. Eu ouvinte burro. A gente não tem ouvintes, a nossa audiência é bastante qualificada. O problema é que eles são em outras áreas. Então eu gosto de contemplar que todos somos burros em alguma coisa. Isso é uma premissa, então vamos lá.
considerando que esse podcast vai ser ouvido por minha sobrinha e minha avó, explica aí, gente, o que está acontecendo em Gaza neste momento. Dia 27, estamos gravando dia 27 de outubro, como se fosse para uma pessoa de 5 anos. Para o ímpar, quem começa? Você ou eu? Acho que eu faço uma nota introdutória e você Tá, dá vamos sequência, então. Vamos lá. Bom, eu gosto sempre de pensar que, assim, a gente está falando de uma região que ela tem muitos conflitos nas últimas décadas e é uma região que é muito rica do ponto de vista da história, da cultura, né? O berço de 3 das maiores religiões do mundo, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. É uma região de ocupações muito antigas também. E ali a gente tem um histórico de povos que coexistem ao longo dos milênios, dos séculos, enfim. Durante muito tempo, o povo judeu, ele viveu em meio às sociedades nas quais eles ocupavam, no Império Otomano, nos países europeus, na Palestina também. E existe uma corrente de pensamento que depois foi tomando forma como um movimento ideológico mesmo, e mais organizado, institucionalizado, que é o sionismo, que, portanto, determina que os judeus tenham uma terra para chamar de sua, um estado seu, e não vivam somente em meio a outros estados, outras sociedades, né? E aí isso foi tomando forma até que a gente chega avançando um pouco a história. No momento do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, em que aquele território da Palestina ele era ele é de administração inglesa. Então, se a gente for lembrar aquele pós-guerra, né, o mundo estava basicamente dividido entre muitas colônias pelo mundo inteiro. Existia essa pressão para ver uma decolonização. A gente foi observando isso na África, na Ásia, sobretudo processos que tiveram muitas guerras, né? Então, acho que a gente pode também trazer para a questão palestina-israelense hoje uma análise de que ela é fruto de um processo de colonização que teve um desenrolar muito problemático. Conforme o sionismo foi tomando força, muitos judeus começaram a ir ocupando cada vez mais a região palestina, somando populações aquelas que já existiam lá, inclusive populações judaicas. Então, é uma região que tem uma ocupação judaica muito antiga, né? Isso aconteceu assim, com migração, com compra de terras na região para, então, fundar colônias judaicas e assim por diante. E aí, a gente tem um certo impasse que é uma pressão para que se crie um Estado judaico naquela região. Os ingleses já tinham acenado em favor disso, mas sabiam que seria comprar uma briga muito grande você instituir aquele Estado e ao mesmo tempo, né, porque isso provavelmente implicaria você ter que tirar territórios dos árabes, ou então você comprar uma briga naquele espaço. E claro, isso eles também entendiam que isso poderia gerar mais revoltas e não quiseram, portanto, forçar esse processo. Mas ao mesmo tempo, deram condições para que isso fosse acontecendo. E aí, explicando aqui, a grosso modo, para os nossos ouvintes burros, então... Ai, ele entendeu, ele entendeu. Logo nesse pós-guerra, existe um ponto em que o mandato britânico ele já está com prazo para acabar, né? E eles estão tirando o time de campo. Essa questão ainda está um imbróglio, ela está mal resolvida. Nunca foi sobre religião, é sobre terreno. Muito bom isso aí que você trouxe. Muito se fala, essa é uma guerra religiosa, com milênios de disputas por trás. Eu entendo que isso é uma disputa por território e que aí a gente começa a ter elementos étnicos, religiosos, que começam a permear essa narrativa como forma, inclusive, de distanciar os dois grupos, de marcar diferenças. Mas eu gosto de cravar que isso não é um conflito religioso, isso é um conflito por território. E, claro, a religião ela entra, inclusive o fundamentalismo religioso ele entra como um elemento muito importante da gente analisar. Mas basicamente, né, quando existe essa retirada, digamos assim, do mandato britânico, Israel
se institui, isso gera um conflito que os árabes chamam de Nakba, catástrofe em árabe, que já começa com muitos conflitos e deslocamentos humanos. A gente fala em torno de 700 a 750 mil pessoas que foram deslocadas dos territórios e para então se formar Israel. Quer assumir daí, Irene? Quer complementar corrigir algum ponto meu? Manda bala, vai. Não, acho que não é o caso de corrigir, até porque o que me parece mais relevante para a gente aqui é conhecer menos a história e mais o impacto da história. Sim. Porque ninguém vai corrigir a história. E todo mundo que conta a história a partir da sua perspectiva. Eu trabalhei muito com a África, né? A gente chegou aqui, acho que a mencionar. Quando eu morava na África, eu aprendi um ditado que é muito repetido e que eu acho fantástico. E o ditado diz assim: até o leão aprender a escrever, a história vai registrar a versão do caçador. Então, veja só, até o leão aprender a escrever, a história vai registrar a versão do caçador. Excelente. Então, aqui a gente tem uma disputa de quem é que é o caçador, quem é que é o leão. Nas histórias, nós temos que tentar perceber que a legitimidade dos povos em buscar assegurar os seus direitos. A gente, como diplomata, a gente faz muito isso. A gente se põe dentro do sapato, né, no corpo dos vários indivíduos que frequentam o mundo. E a gente não fica olhando quem está certo e quem está errado. A gente, como diplomata, a gente está tentando ver como é que esse processo segue produzindo vítimas ou é capaz de começar a produzir consensos e paz. Então, no caso de Israel, a gente pode ficar olhando para o passado, e no caso da Palestina, e verificar como era a história, mas quem determinou a história? Porque quando se criou, depois da Segunda Guerra, se criou apenas o Estado de Israel e não se criou a definição do Estado da Palestina. Né? Aí já tem um leão e já tem um caçador, definindo qual é a história do vencedor. Então, me parece que o mais importante é a gente pensar qual é o impacto disso hoje. E o impacto disso hoje é muito sofrimento. E é o sofrimento de pessoas que não participaram nem na construção da história e talvez nem na construção do dia a dia hoje. O dia a dia hoje, ele está sendo negociado e definido por um grupo muito pequeno de pessoas. E quem sofre o impacto disso é um grupo muito maior, é uma população. E, no caso, nós tivemos um ataque do Hamas ao Israel, num passado muito recente, dia 7 de outubro. 24 dias. Onde mais de 1.000 pessoas morreram do lado israelita, foram levados reféns para a área da Palestina. E hoje nós temos uma posição, uma situação na área da Palestina, na faixa de Gaza, onde o número de mortos e feridos é desproporcionalmente maior do que os mortos em Israel. Então, o que nós temos é a razão ou a falta de razão determina que um dos preceitos fundamentais do direito internacional e que rege vamos dizer assim, até a guerra tem normas, que rege, né, um dos preceitos que rege a guerra é preciso haver proporcionalidade entre o que você recebeu como sofrimento e o que você aplica como penalidade. Mais ou menos assim, para os nossos ouvintes que estão deixando de ser burros, mas, né? Ela não acredita que vocês conseguem piorar. Eles conseguem sim. Assim, eu vou lá e eu sou uma criança, eu vou lá e eu roubo o morango que está em cima do bolo que a minha mãe fez de aniversário. Aí a minha mãe vai lá e me põe de castigo, porque ela vai ter que ir lá por outro bolo. Não, a minha mãe vai lá e me espanca profundamente, porque eu não posso... Eu não sabia desse rolê da proporcionalidade. A proporcionalidade. Que é o que faz uma guerra ser justa, ou ser guerra. Uma guerra que, dentro da lógica da guerra, que eu acho que a lógica da guerra ela é muito discutível, não sei se a gente... E aí depois a gente vai falar de mulher na política externa e tal. Sim. Mas, havendo a disposição de assumir um espaço de guerra,
Essa guerra ela é livre ou ela tem que ter alguns preceitos? Então, alguns dos preceitos da guerra. Você atua contra alvos militares, você não atua contra alvos civis, porque quem está em guerra são as partes militares dos países. Há uma proporcionalidade entre o ataque inicial e a resposta. Então, o que a gente está vendo hoje na situação de Gaza é, sobretudo, uma desproporcionalidade entre o que foi o ataque do Hamas, um ataque considerado terrorista. E por que terrorista? Porque usa vítimas civis, porque tem o objetivo de chamar atenção para o impacto daquela ação. Então, houve um ataque terrorista do Hamas e, na sequência disso, a ação do Estado de Israel é amplamente maior do que foi o ataque do Hamas. E hoje o que a gente precisa é negociar a paz. Vamos parar com guerra, vamos deixar de perguntar quem tem razão e vamos evitar que mais gente morra. Excelente, excelente. Quando você fala sobre militares civis, é importante deixar claro que o Hamas, ele atua como uma... Você citou o Estado de Israel e você citou o Hamas, não a Palestina. Existe uma desproporcionalidade em se tratando de autoridade, de força autoritária aí, quando a gente fala que o Hamas também administra ali a região? Veja só, nessa história do leão e do caçador, esse leão não tem Estado. Esse leão não consegue estabelecer uma gestão de território tal como outros estados. A Palestina foi descontinuada como espaço físico. Então, você tem um pedaço da Palestina, que está na área da Cisjordânia, e depois tem outro espaço, que é a área de Gaza. E não existe uma autoridade, até existe a autoridade palestina, mas essa autoridade palestina não realiza eleições, enfim, é um Estado muito fragilizado, não é um Estado pleno. Por isso, aliás, não é mesmo um Estado. Por isso, a grande discussão em torno de Israel e da Palestina é a criação de 2 Estados, porque a sociedade internacional, em 1945, simplesmente decidiu que ia ser criado o Estado de Israel e um ficou sem Estado. Então, esse sem Estado é o que a política de Israel e a política da comunidade internacional ao longo desses 70 anos é de empurrar com a barriga e de não resolver a questão do Estado da Palestina. Se você me permite, acho que agora chegou a vez de você me corrigir. Vamos estabelecer aqui nós somos um Estado onde as instituições funcionam, são sólidas e, portanto, não tem que pedir autorização. É um atravessa o outro, tá? E complementa e tudo certo. Beleza. Eu acho que é interessante a gente pontuar que uma das grandes broncas na questão palestina-israelense como um todo, não só nessa escalada que a gente está assistindo, mas em todo esse histórico conflituoso que a gente observa nas últimas 2 décadas, sobretudo, mas anteriormente também, é que você tem justamente essa disparidade de forças. Então, de um lado, existe um Estado super bem constituído, ainda que com uma recente democracia balançando ali, mas assim, Israel é um Estado hipermilitarizado, rico, super tecnológico, com alianças internacionais super poderosas, né? Vide esse apoio que os Estados Unidos deu de encostar 2 porta-aviões ali na costa israelense para dar apoio. E do outro lado, a gente tem 2 terrenos que são a Palestina, que não são ligados territorialmente, né? Então eles estão isolados entre si. Não existe, assim como a Irene colocou, essa unidade, não só territorial, mas também uma unidade de governo, um sistema administrativo, polícia, exército, assim, forças que são capazes de organizar minimamente uma resistência, né? Então, assim, é muito comum que a gente veja embates entre esses 2 lados, que num ponto a gente tem tanques, soldados armados super bem treinados, no outro a gente tem adolescentes com estilingue, né? E não é exagero dizer isso. Uma grande parte dos conflitos que ocorrem nessa região, eles são nessa configuração. E claro, isso também não é motivo para a gente minimizar o risco e o impacto que o Hamas causou nessa última investida. E também entender que esses 2 territórios, eles têm domínios diferentes, né? Então a faixa de Gaza lá é controlada pelo Hamas,
que é um partido e que não representa como um todo os habitantes de Gaza. Inclusive, existe oposição ao Hamas. Eu conheci uma pessoa, quando eu estive na Palestina, que ela tinha morado em Gaza um tempo. Eu fui para a Cisjordânia, Gaza já era fechada, bloqueada, né, por via marítima, terrestre e aérea. E ela me contou, ela falou, não, eu odiava o Hamas porque, além de tudo, eles são muito conservadores, fundamentalistas religiosos. Ela era mulher, né? Então, eu tinha que ficar cerceando minha liberdade. E, claro, essa violência que eles empregam também contra o Israel existe nas disputas internas, né? E é isso. E na Cisjordânia, que é menos militarizada do que a faixa de Gaza, mas ainda assim existe, tanto é que a gente está tendo alguns confrontos ali, você tem o Fatah, que é o principal partido político, mas também é muito desgastado. E ele não tem esse braço armado que o Hamas, por exemplo, tem. E aí, só lembrando, o Hamas ele tem essa configuração de ser um partido político com um braço armado e com um braço social humanitário. É mesmo? Eu não sabia, não. Então, eu me informo pela mídia aberta. Eu não sabia. Quem cuida da distribuição de saúde, de educação dentro da faixa de Gaza é o Hamas. É o Hamas. E o Hamas recebe dinheiro de quem gere oficialmente, que seria a autoridade palestina, que está na Cisjordânia. Ou seja, nada é simples, tudo é muito complicado, mas o mundo é complicado mesmo. Babado. Portanto, babado. O problema é quando a gente quer simplificar o que é complexo. Aí não dá para simplificar o que é complexo. E é muito importante a gente ouvir gente lá de dentro falando. Eu acho que a gente que está de fora tem sempre um olhar que fica meio comprometido. E hoje é interessante observar como é que uma parcela muito grande de israelenses dentro do território de Israel reconhecem que há uma resposta inadequada. Os israelenses querem o retorno dos reféns que estão em posse do Hamas, mas não há consenso sobre a forma como Israel está buscando isso. Então, quando a gente quer olhar o sistema internacional, e por isso eu acho fascinante o sistema internacional, a gente tem que aplicar o máximo de complexidade e recusar qualquer simplicidade. Porque a gente está falando aqui só de um comecinho, mas aí a gente tem que pôr qual é a importância disso para os países da região, Arábia Saudita, Irã, Síria, Rússia, né? Como é que isso tudo joga? Estados Unidos, como é que são as comunidades judaicas e os israelenses no resto do mundo? Que papel eles têm? Qual é o papel das comunidades palestinas, que são muito grandes, fora da região da Palestina, que estão no mundo mandando dinheiro para lá? Ou seja, simples não é. O que é importante isso é o melhor jeito da gente levar adiante um processo de pacificação, insistindo na guerra? E aí eu acho que a gente tem um consenso. Um consenso que é quebrado por um grupo de radicais. Hoje o radical não é o Hamas. Ou certo, o Hamas é chamado a participar de negociações, devolver reféns, mas o Hamas vai utilizar argumentos que também têm que ser levados em conta. E eu não estou aqui defendendo nem o Hamas, quer dizer, enfim, eu defendo, mas não é o que eu estou fazendo agora. Sim, eu tenho posição, mas não é o que eu estou fazendo agora. O que eu estou fazendo é trazer elementos. O Hamas, por exemplo, ele diz que na Cisjordânia, todos que aceitaram participar de um processo político não associado a ações terroristas, todos esses grupos foram postos de lado e não houve nenhum avanço para a criação do território da Palestina. Então o Hamas hoje diz, bom, se todo mundo que ficou bonzinho tomou na cabeça saiu do jogo, se a gente tem jogo, a gente tem que continuar usando uma versão militar. A gente tem que usar uma versão associada, então, a questões terroristas. Não é simples. Não é simples. Existe um ponto que eu acho que é muito importante para a gente entender essa situação atual, que é uma política de expansão territorial de Israel. Então, assim, a gente tem aquele desenho de fronteiras que foi feito, e se a gente compara na evolução do tempo, ela sofre alterações por diversos motivos, sobretudo por conflitos,
Mas, sobretudo nessas últimas 2 décadas, a gente tem uma mudança muito interessante que ocorre devido ao processo de anexação de territórios promovido por Israel. Para explicar isso na prática, Israel toma territórios da Palestina para ir aniquilando essa existência e instituir o seu Estado ali, inclusive tirando palestinos dessas regiões, da Cisjordânia, onde esse processo ocorre. Então, como que na prática isso se dá? Eu vi isso pessoalmente. Então, famílias recebem notificações de que elas vão ter que deixar as vilas, as cidades, os lugares onde elas moram, que dali X dias vai chegar uma retroescavadeira, derrubar as casas delas e vão construir um condomínio ali, que é uma colônia judaica. Colônia... Famílias palestinas recebem essa notificação de que tem que deixar o território, que aquela área vai se tornar uma ocupação israelense. Aí já cria um ranço. Põe ranço. Põe ranço. Antes do Vitor continuar, gostaria de dizer que existe um termo aqui do programa, a gente tem um feed de podcasts e tem o de fofoca. E no de fofoca, a gente tem um termo cunhado que chama ética fluid. Que é para você, quando você lança uma fofoca, você não faz juízo de valor, você traz o fato. Então eu tô entendendo aqui com vocês dois que para lidar com política internacional e diplomacia, você tem que ser ética fluid também. Olha... Eu acho que sim. Quer dizer, se eu entendi bem o conceito... Sim, é isso. Se eu entendi o conceito, porque eu posso ser burra também, né? Me ponho aqui, quando você não conhece o tema, você é burra. Foi o que você explicou, né? Não, mas eu sou burra. Mas é isso. Eu não assim, entendo. Eu falei de criar o ranço sobre o caso do comunicado. Eu fiquei assim já... Justo. Entendo que este lado crie já um ranço. Mas eu acho que, Leila, talvez mais do que a gente pensar nesse conceito de ética fluid, a gente pode... entender que isso gera um histórico de acontecimentos que vão ter consequências. E a gente pode ver isso na fala do secretário-geral das Nações Unidas, que, se eu não me engano, na quarta-feira falou: esses ataques são terríveis, contra Israel eles são terríveis, mas eles não acontecem no vácuo. Eles são resultado de um processo ao qual esses povos são submetidos. E, claro, isso não é uma justificativa dos ataques, das atrocidades que ocorreram. Mas isso nos ajuda a entender. Então, assim, é uma disputa, como a Irene trouxe, é uma disputa por território, que, como a gente falou no começo do programa, envolve essas nuances de étnica, religiosas, etc., e que são resultado de muitas décadas de opressão, de famílias que veem seus membros serem presos arbitrariamente. Inclusive, durante esse processo de anexação de territórios, a gente vê também um tratamento discriminatório de Israel com os palestinos. Então essas pessoas, elas são como se fossem cidadãos de segunda classe, elas têm limitações na sua existência. Eu vou sair daqui muito palestiner. Então, assim, não por acaso, hoje eu vejo assim, que durante muito tempo teve uma dificuldade de trazer essa causa à tona. Mas hoje, essas histórias estão vindo a público e muitas pessoas estão refazendo seu conceito em relação a essa questão. E até a gente desconstruiu um pouco essa ideia orientalista de achar que aquilo é uma terra cheia de homem-bomba, violento, fundamentalista e religioso. Não é assim, sabe? A gente, inclusive, humanizar essas pessoas como elas devem ser vistas é um ponto fundamental para a gente entender essa questão como um todo, né? E aí, voltando para essa história do tratamento discriminatório, existem organizações de direitos humanos muito sérias, inclusive não só organizações israelenses, inclusive, mas, por exemplo, a Human Rights Watch, que é internacionalmente reconhecida, a Anistia Internacional, que classificam como apartheid esse sistema imposto por Israel aos palestinos. E isso consiste basicamente assim, você ter dificuldades em obtenção de passaporte, em sair daqueles territórios, em cruzar de um lugar para o outro, você tá constantemente sujeito a revistas vexatórias, a violências psicológicas, físicas. Esse, inclusive, até um dos maiores motivos de eu ter sido xingado esses dias no Twitter
Foi um trecho de uma entrevista minha na Globo News em que eu falei sobre as crianças palestinas presas, porque hoje existe uma grande trunfo nessa negociação de reféns do Hamas para que eles troquem os reféns da faixa de Gaza por palestinos presos, inclusive as crianças presas. Criança presa? Pois é, porque a idade para você prender pessoas palestinas é diferente da idade para você prender pessoas israelenses, segundo Israel. E você tem essas prisões arbitrárias e sistemáticas como uma forma de controle populacional. E eu conversei com pessoas que foram presas ou que têm parentes presos, você pergunta, por que, sei lá, seu pai, que era um líder político aqui da região que agitava a resistência, por que ele está preso há 3 anos? Ah, tem uma investigação secreta contra ele. Ah, ele é acusado de terrorismo, porque ele estava organizando a nossa resistência. Então, tudo isso para dizer... E aí, bom, enfim, alguns exemplos mais simples. Um agricultor que, com o seu rebanho, ele tem que passar de um lado para o outro para acessar pastagens. Eu vi a pastagem ser queimada, eu vi essas pessoas serem impedidas de ir para o outro lado, e aí o rebanho começa a morrer de fome. Então, assim, é você criar mecanismos, concretar a fonte de água, né, de mecanismos para você dificultar a existência dessas pessoas. E isso, portanto, configura um regime super discriminatório e que dificilmente você colhe frutos positivos dali, sabe? E eu acho que a gente tem que olhar com muito temor o que vai vir depois dessa onda de ataques contra Gaza. Porque eu sinto muito pela saúde mental daquele adolescente que viu a família dele ser bombardeada. E eu acho que a chance do moleque desse não se alistar pro Hamas pra ir lá dar o troco quando ele puder é muito pequena. Sim, sim. A violência em geral... Isso, eu sou de família de PM. A gente vê em pequena escala acontecer aqui no Brasil, nos nossos pequenos momentos de crise humanitária do dia a dia, onde eu aprendi isso, inclusive, na PM, que não tem fim se você não abrir mão de avançar. Né? É um compromisso. A paz é um compromisso, né? Eu estou dando um exemplo de PM, ouvinte burro, porque eu não tenho vivência que eles têm, mas é isso, assim, você faz uma chacina na casa de um bandido, que vai fazer a chacina no seu batalhão, que vai fazer a chacina, e é isso aí. A gente precisa pôr fim a uma escalada, a um círculo muito negativo de violência que gera violência, né? E como romper os círculos de violência? Esperando que os atores externos tenham algum tipo de papel sobre aqueles que são os envolvidos na paixão. E quem são os atores externos? Pois é, as Nações Unidas têm esse papel. Vocês que estão aqui ouvindo, acompanhando isso, estão ouvindo falar do Conselho de Segurança, né? Conselho de Segurança, por que o Conselho de Segurança é tão importante? O Conselho de Segurança é quem gere a paz e a guerra no mundo. E por que ele gere a paz e a guerra? Porque ele tem condições de mandar tropas armadas para estabelecer uma zona de distensão. Então, se o Conselho de Segurança determina que irá uma tropa internacional, os famosos capacetes azuis, para separar as partes, porque as partes conseguiram o mínimo de um acordo para cessação de hostilidades e para colocar a paz. A ONU vai. A ONU tem um exército de deixa disso? A ONU tem um exército de deixa disso, formado por um monte de país. Adorei. Exército do deixa disso. A galera. Calma aí, galera. Parou. O carro vai passar. Mais ou menos isso. Libertem os reféns. É isso, né? É mesmo. Então, a ONU pode fazer isso. Só que a ONU só age quando os países que são integrantes da ONU decidem que ela vai fazer. E no caso do Conselho de Segurança, tem 5 que podem dizer, vocês todos acham que sim, mas eu acho que não, que é o tal do veto. Então, 5 países podem dizer, não quero mais. Então, eu saio da brincadeira. Aí, os Estados Unidos, agora, recentemente, houve uma decisão que estava acordada com a maioria, ia ser aprovada, e os Estados Unidos, que era para ter um cessar-fogo, uma condição de tentar restabelecer um ambiente para ajuda humanitária, que é muito importante, entrar água, entrar remédio,
E os Estados Unidos disseram, não, eu não quero isso. Ai, sempre tem um que não quer rachar a conta, que diz assim, não, que eu só tomei uma Coca 600. Mas nesse caso, eles não tomaram só uma Coca de 600 ml. Eles estão com interesses. Eu fico até envergonhada de dar risada, porque a gente tem que fazer um certo humor, né? Diante do como você põe a história. Mas, enfim, a gente tem que rir, né? Porque você tem esse talento de trazer essa leveza para um tema que é tão duro, né? O sistema internacional tem uma série de imperfeições, ele é essencialmente imperfeito, representa homens que são imperfeitos, né, que compõem estados imperfeitos, mas a imperfeição, de vez em quando, rende espaço para o bom senso. Uhum. A imperfeição, neste momento, não está rendendo espaço para o bom senso. E o bom senso está tendo que ser postergado. E a gente, a cada dia, espera que, bom, hoje vai ser o dia do bom senso. Mas ainda não chegou o dia do bom senso. Enquanto isso, tem muita gente morrendo. E a comunidade internacional como um todo está olhando isso com muita preocupação, porque há uma possibilidade de escalada desse conflito. O conflito que hoje é na faixa de Gaza, na fronteira com Israel, ele pode começar a envolver vários países da região. E essa é uma região historicamente quente no tocante a conflitos. Então, a gente tem que não só pensar na redução da temperatura dentro ali, naquela zona de conflito na faixa de Gaza, mas a gente tem que pensar, olhando mais para frente, qual é o impacto disso para a possibilidade de uma escalada regional e, quem sabe, mundial. Eu espero que a gente possa, enfim, pensar nisso do ponto de vista de Brasil. Como é que o Brasil está vendo essa questão? Como é que os nossos, enfim, quem está nos assistindo, quem está seguindo a gente, como é que as pessoas veem esse caso? Você, por exemplo, como é que você acha que os seus ouvintes estão vendo essa questão? Eu espero que vocês tenham a ética fluida, porém com um certo distanciamento da falta de bom senso. Eu acho que as pessoas que estão assistindo a gente já estão reflexivas, são pessoas bem sensatas, falando sério agora. Mas agora a gente tem meio que olhar do mezanino, enquanto nos cabe o privilégio de olhar do mezanino, enquanto isso. Mas eu acho que com essas duas problemáticas que vocês trouxeram, cada um trouxe uma aqui, que é a questão de heranças de saúde mental e a questão de outras nações, né, a região mais quente do mundo, como vai reagir neste pós de saúde mental aí. Porque é isso, é tudo um efeito cascata. Eu acho que a gente tem que pensar no Brasil, né? Eu estou olhando com muita preocupação a situação lá. Você acha que respinga aqui? Já está respingando. Ih! Já está respingando. E está respingando de uma forma que talvez muitos de nós estejam contribuindo para isso. E isso é grave. Então, a gente precisa entender o que a gente está fazendo para pôr um pouquinho de petróleo, de querosene nessa fogueirinha. Veja só, Brasil é um país conhecido por ter comunidades de israelenses e de judeus, não só de israelenses, mas sobretudo de judeus, que vêm do mundo inteiro, porque o judaísmo é uma religião. Então você tem judeus do mundo inteiro, não só de Israel. O Brasil tem uma comunidade de judeus forte, importante, relevante, com papel na política, na ciência, e nós temos uma comunidade também de árabes e também de palestinos, né? Mas essencialmente nós temos judeus e árabes no Brasil que conviveram em paz, como aliás é a região da Palestina, historicamente uma região de diálogo entre grupos. Hoje, com o conflito na Palestina, o que a gente está vendo é uma tentativa de minar essa paz dentro do Brasil. E quem está tentando minar essa paz entende pouco do conflito e está tentando explorar isso politicamente para uma linha de extrema-direita. MBL. É mesmo? O MBL? Lógico. Mesmo? Eu não sei citar quem, eu posso dizer que a extrema-direita como um todo... Separa aí, ó, edição. Separa aí. Ele acha. Ela não. Ela não sabe. Não quero dar Não nome. é um pronunciamento oficial do governo brasileiro. Não, de jeito nenhum. Eu não estou aqui... eu não estou aqui falando como governo brasileiro, eu estou falando como uma analista.
a posição do governo brasileiro, a gente pode até tratar disso, mas o que nós vemos são pessoas que, sem conhecimento do que acontece no sistema internacional e muito menos na Palestina e na questão toda ali do mundo árabe, da situação de Israel e da Palestina, essas pessoas estão aderindo a um discurso que vem dos grupos de extrema-direita e que são totalmente pró-Israel, numa linha que começa a criar confronto com os palestinos ou com os árabes dentro do Brasil. A gente está importando uma ideologia que não é nossa. E aí eu quero fazer um registro que isso começa muito nitidamente com o presidente, na época, o presidente Bolsonaro, quando ele faz uma proposta, deixa que a diplomacia brasileira, eu tenho até que olhar na cara dos nossos ouvintes, né? A diplomacia brasileira é tida como das melhores diplomacias do mundo. É verdade, eu acho isso tão chique. Olha, Chico, a diplomacia brasileira, historicamente, desde a criação do Estado de Israel, tem a sua embaixada, Israel é um país, e tem a nossa embaixada está em Tel Aviv, que é a capital política do Estado de Israel. A cidade de Jerusalém é uma cidade que é a cidade santa para 3 religiões. Para o catolicismo, para o islamismo e para o judaísmo. O governo Bolsonaro, indo completamente contra a lógica da tradição do Estado brasileiro, indica que vai colocar a capital, a embaixada do Brasil, não em Tel Aviv, mas em Jerusalém. Para que isso? Para que essa confusão? Para agradar um grupo agradar 3 fandoms? 3... Na verdade... Ou é apenas só judeus... Na verdade, agradar um grupo muito específico que é vinculado a igrejas radicais, neopentecostais, enfim, o Vitor me corrigirá, mas é uma religião dentro do Brasil que começa a buscar importar um conflito de fora pra gente. É a instituição Crentes com emoji de Israel no Twitter. Nossa, chegou com emoji de Israel e Ucrânia junto, assim, eu já sei que é o combão muito louco, assim, porque existe uma apropriação dessa pauta que ela vem numa esteira de você primeiro confundir a questão israelense geopolítica de hoje com o Israel bíblico, né, que são coisas diferentes ali, né, mas aí você pega a referência e aí isso explica porque que em manifestação da extrema-direita no Brasil tem lá um tonto com bandeira de Israel, sabe? Tem não, tem vários? Tem alguns. Tem vários, né? Então, sim, é o fundamentalismo religioso brasileiro também comprando essa narrativa. A gente sabe, né, que esses grupos eles se comportam bancando pautas que eles entram com tudo dentro. Então, é o terraplanismo? Vamos lá, todo mundo é terraplanista. Não, então a gente é pró-Israel? Não, pró-Israel. E assim vai, Vacina. Né? Exato. E essa é mais uma que entra nessa esteira, né? Claro, na época do mandato do Bolsonaro, isso fazia sentido do ponto de vista diplomático, porque o Bolsonaro tomou uma posição de isolacionismo e o governante de extrema-direita, Benjamin Netanyahu, o atual primeiro-ministro de Israel, era uma aliança interessante dentre aquelas possíveis para o Bolsonaro, né? Tanto é que ele ia para Israel, fazia N acenos lá pro governo do Benjamin. E hoje, felizmente, a gente tem retomado uma postura diplomática que é muito grande do Brasil. Nosso histórico de diplomacia ele é muito relevante. Tanto é que a gente abre os discursos da Assembleia Geral das Nações Unidas todos os anos. O Brasil ele é visto como um ator importante nesse campo. Não só pela qualidade dos nossos diplomatas, mas por todo um histórico de feitos relevantes que a gente participou. Inclusive a própria... É aí que entra o famoso soft skills. Soft power, né? Que a gente tem, o soft power. Soft skill power. Soft power. O que é para o ouvinte burro o soft power? Soft skill power, é de firma, perdão. É o poder suave. O poder suave é aquele poder que é construído não sobre elementos como poder militar, como armas, que é um exemplo de soft power. O carisma, né? A gente tem carisma. Que é um soft power super bem construído atualmente. Diga. O embaixador
da Coreia do Sul. Ele vai a tudo que é karaokê. Eu sou fã. Ele canta em todo lugar. Ele vai... Isso é soft power. Ele põe a Coreia do Sul em tudo quanto é mensagem, fazendo uma coisa bonita, gostosa, que cantar. Isso. Então, o Brasil tem um soft power que teve muito associado historicamente a futebol. Hoje em dia não, né? Tá difícil. Enfim, acontece. Mas a música, há um país que não tem guerra nas suas fronteiras há 150 anos, há um país que conseguiu, de alguma forma, manter uma presença internacional positiva. Eu gosto de lembrar uma coisa que é, enfim... Me permita 2 minutos, um pouquinho mais de técnico aqui para o nosso pessoal. É isso aí. Pensa assim, como muito rapidamente. Como a Carolina. Muito rapidamente. Pensa em 3 círculos. Um círculo dos países mais ricos do mundo, maior PIB. Um círculo com os países de maior população do mundo, 15 países. E 15 países com o maior território do mundo. Se você combinar esses 3 círculos, só 5 países vão estar nos 3. Essa intersecção de círculos só vai permitir 5 países. Só 5 países são top em tudo isso. China, Rússia, Estados Unidos, Índia e Brasil. Brasil está nos top 5 dessas coisas todas. O que o Brasil é diferente desses outros 4? O Brasil é o único desses 5, portanto diferente dos outros 4, que não tem bomba atômica, que abriu mão de uma construção de poderio nuclear. Isso faz com que o Brasil tenha um compromisso histórico há 4 décadas com meios pacíficos de solução de controvérsias. Ai, transita bem, né? Então, isso é um soft power para o Brasil, né? Mas vamos voltar só nessa questão de como é que a gente tem que olhar o risco desse conflito para dentro do Brasil. Sim, sim. A gente não quer importar isso. Então, quando você for dar um like lá, você que está aqui nos vendo, você for dar um like lá porque é, enfim, pró-Palestina, pró-Israel e tal, olha bem o que você está dando, se você não está sendo gado, instrumento em teses que são alheias ao interesse do Brasil. Você gosta do Brasil, eu também. Uhum. E a gente quer preservar o espaço de paz dentro do nosso país. E acho legal a gente também pensar que hoje você não precisa ser absolutamente a favor de qualquer movimento palestino nessa história também. E aí eu achei muito interessante que logo que a gente teve os ataques do Hamas, eu me manifestei contra, condenei esses ataques. E veio a galera pró-Palestina falando, né, você tá passando pano pro Estado terrorista de Israel, assim, como se eu tivesse que achar legal, que concordar que o Hamas tivesse feito isso, sabe? Eu entendo o processo histórico que leva isso a acontecer, mas eu não vou comemorar que isso rolou, pelo contrário, né? Acho que assim, se a gente pegar o manual do bom senso de como se posicionar em relação a tudo isso que aconteceu, condenar essas mortes de inocentes israelenses, condenar as mortes de inocentes palestinos, defender a saída da criação de 2 estados com uma Palestina economicamente viável, soberana e com respeito mútuo entre os 2 países e parar imediatamente essa campanha de anexação, esse programa de anexação de terras promovido por Israel, porque isso vai na contramão de qualquer tentativa de paz. Não dá... Detalhe um pouquinho o que seria o programa de anexação de terras? É aquele que a gente contou antes, de que Israel vai tomando territórios, constrói as colônias, inviabiliza a vida das pessoas para ir expulsando elas, né? O que é por muitos autores chamado de limpeza étnica. Uhum. E hoje a gente inclusive vê que isso é abertamente falado por Israel. Tanto é que, se eu não me engano, foi o ministro da Defesa israelense que ele falou que eles pretendem anexar pedaços de Gaza para manter a segurança israelense. É o apartheid itinerante. Pois é, parece que finalmente agora eles conseguiram uma brecha para poder fazer essa tomada de territórios também em Gaza, né? E isso pode ajudar a explicar por que eles estão terraplanando aquele território com bombas, né? Você vê assim algumas regiões de Gaza que é só escombro, sabe? Tanto que eu vi uns dados, isso aí eu não sei com a precisão deles, mas dizem que hoje mais da metade da população de Gaza já está desabrigada, né? Porque você destruiu regiões muito grandes da região e o pessoal simplesmente não tem onde morar, né? Então, é esse processo de tomada de território, e território nessa constituição do Estado é um ponto muito importante, principalmente porque depois que você toma território,
é muito difícil você, na negociação, voltar atrás. E a gente pode, inclusive, ver a questão, o conflito da Ucrânia, né, que também gira em torno de território. Também é isso, o Putin ele buscava ali garantir a sua soberania, mas e encontrou isso através da anexação de terreno, né? Então, essa questão do território ela é sempre muito importante quando a gente está falando desses conflitos. Você acha que ainda tem alguém ouvindo a gente? Eles ficam até o final. É porque é pesado, né? Não, tema é pesado, tão duro, mas pesado, a galera triste, tem curtido. E a gente fica um pouco com a sensação de que, bom, melhor ignorar, melhor não levar adiante, não tenho nada a ver com isso. Mas é muito importante a gente ouvir e ter posição. Até porque dentro do Brasil, quando você for votar, olha aqui com o seu presidente da República, com o seu candidato a senador, o que ele pensa a respeito desses temas. Porque quem toma decisões no Brasil sobre esses temas são o presidente da República, senadores, deputados. Houve eu acho, nem sei se o Vitor está atento a isso, há 2 dias houve uma adoção de uma moção na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que eu olhei aquilo e falei assim, eu não posso acreditar no que eu estou lendo. Bom, houve 2. A primeira eu não vou nem mencionar, mas enfim. A segunda, os deputados se congratulam, né, elogiam os jovens brasileiros, judaicos e não judaicos, que resolveram aderir ao exército de Israel. Gente, qual a lógica Isso é absurdo, né? da gente estar aplaudindo um cidadão brasileiro que vai lutar, judaico ou não judaico? Isso me parece tão descabido que eu falo assim... A gente o service que veio antes. Mas você viu que a Câmara dos Vereadores de Roraima fez para o Benjamin Netanyahu? Pois é, né? Quer dizer, Declararam ele cidadão honorário de Roraima, de Rondônia, de não Rondônia, foi? De Rondônia. Nossa, ele deve ter ficado super lisonjeado com... Bicha. Mas então, Irene, você está por razões profissionais, você é impedida de se alienar. Você fala assim, não quero ler nada, eu vou para uma cabana, por um chalezinho, ficar 4 dias com meus pets. Não, você não dá, você não consegue se alienar. Veja, eu não consigo me alienar, nem eu quero, porque eu escolhi uma carreira que é política na veia. E eu acho que a gente tem que viver a política na veia. Porque eu sou super privilegiada. Eu tenho todas as condições e mais algumas que você pensar. Todas e mais algumas. Empréstimo. Empréstimo. Eu sabia que você ia falar. Se não fosse a minha mensagem, não tinha sido boa. Mas eu não consigo me alienar da dor de tanta gente. Então, como é que eu tiro férias da dor dos outros? Eu posso tirar férias da minha dor, até porque eu não tenho dor. Que legal e forte isso. Tá? Mas eu não tiro férias da dor do outro. Eu tenho um compromisso, é muito engraçado, eu não tenho filhos. Por uma decisão que há muito tempo eu tomei. E eu sempre disse, eu não quero ter filhos porque eu quero cuidar dos filhos do mundo. Eu quero ter independência intelectual, independência de movimento para me associar a causas que eu entendo importantes. E veja que para mim é uma alegria estar no governo brasileiro e, historicamente, com exceção dos 4 anos do período do Bolsonaro, estar associada a uma política externa que eu confio. Agora pode falar, né? Eu falava antes. Você falava antes? Sim. Vitor é testemunha. Eu sou das poucas diplomatas na ativa que, continuando no serviço da diplomacia brasileira, fiz críticas à ação da política externa brasileira durante o governo Bolsonaro. E fui convidada para ser embaixadora do Brasil naquele período e recusei porque eu disse que eu não queria ser embaixadora de Bolsonaro no exterior. Então, veja que... Ixi, a senhora é destruidora mesmo, viu? Você... Olha. Eu diria construidora. Construidora. Não, mas é que é um meme, eu preciso manter Tá a estética da frase. Maravilhosa. Eu acho que a gente tem, sobretudo, espinha dorsal. Eu trabalhei uma vez com um embaixador, ele nem era um embaixador de carreira. Ele era um político com quem eu tive o privilégio de trabalhar, já faleceu. Ele dizia, eu tenho que deitar minha cabeça no travesseiro de noite e estar em paz com a minha consciência.
Ser diplomata brasileira me permite deitar na cabeça no travesseiro e estar mais ou menos em paz. É claro que eu tenho que usar esse meu espaço de atuação para mudar muita coisa, porque o Brasil é um país de pessoas que estão excluídas, que estão sofrendo no seu dia a dia, não é só na Palestina. Quando eu ando na rua, hoje eu fui lá de São Francisco, para uma aula lá na São Francisco, no centro da cidade, do lado um monte de gente sem teto. Eu não posso ir para a cama e falar assim, pô, ela está tranquila, vai para a cama e dorme com um monte de gente sem teto. Não, não. Por isso é que eu digo que a gente tem que fazer uma ação muito efetiva do ponto de vista de política externa para assegurar melhores condições para o Brasil. Por quê? Porque eu quero tirar a gente da rua, porque quero incluir, quero ver a nossa política incluindo os excluídos. E isso é uma pauta que me apaixona. Então, eu tenho muita paixão pelo que eu faço e enfim, não é uma coisa que não dá para eu sair de férias, mas eu não saio de férias, porque a política entra na veia. E eu, outro dia, deixa eu contar uma coisa. Por favor. Você sabe onde eu dei... essa é de fofoca. Adivinha onde eu dei uma entrevista, Leila? Você não vai... Chuta sim, mas vai firme. Vai firme. Já vem escolha. Não. Não, mas respeito, mas respeito. Gente, eu tenho 62 anos. Você sabe... Desculpa. Você sabe onde eu comecei a ler na minha vida? Ler. Eu sou filha de pai e mãe imigrantes com 4º ano primário. Na minha casa não tinha livro. Tinha a Barça, que meu pai trabalhava e comprava a Barça pra gente estudar. O povo nem sabe o que é a Barça, é uma enciclopédia. Eu comecei a ler na Capricho. Revista Capricho, que era impressa. Deu entrevista na Capricho? Eu dei uma entrevista. Eu fui capa da Capricho, cara. Capa da Capricho. Olha só. Nada de falar com as minhas colegas diplomatas, falaram assim, nada de aparecer na Foreign Affairs, no The Guardian, é legal aparecer no Capricho. Uhum. E eu dizia para as meninas que leem a Capricho, né, ou para as mulheres, votem em mulher, pensem na política, a política afeta a vida de cada uma de vocês. Então, vamos pensar a política. É muito ruim quando o pessoal diz, eu não gosto de política. Gente, não gostar de política é abrir mão da sua existência. É deixar que o resto cuide de você. Eu entendo que uma pessoa que mal tem tempo de dormir não vai pensar em política. Mas se você tem um pouquinho de tempo, dedique à política. Sofistique o seu pensamento. Reflita. Todo mundo tem inteligência. Todo mundo é capaz de juntar A com B. Então, vamos usar esse nosso talento para melhorar a nossa vida pessoal e da nossa comunidade. Para tudo que agora você vai me agradecer por essa interrupção, porque hoje tem promoção aqui neste podcast. E não é qualquer promoção, não. É coisa da boa. É Promobit. A Promobit é esta plataforma que te apresenta oferta todos os dias, que avisa onde tem desconto, que produto despencou de preço e como você pode aproveitar e finalmente, levar o que você tanto queria para casa. Isso, repito, o ano todo. Tem airfryer, smartphone, lave-seca, blusa de time, acessório de carro, tem item de beleza. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Agora imagina na Black Friday como esse bagulho não fica. O povo sobe coisa de 1000 ofertas todos os dias. É o sonho do trabalhador. Não precisa gastar tempo pesquisando, porque já pesquisaram para você, já subiram lá a sua paradinha com preço inacreditável, um link, é só você fechar a compra. São as melhores ofertas num só lugar e acabou. E é confiável, tá? Já tem mais de 2 milhões de pessoas, tipo eu, que economizam no Promobit, que saem felizes, saem satisfeitas, porque elas procuram e acham. E se não achar, dá para colocar lá no radar. É só deixar marinando na busca que os oferteiros, pau, eles acham e uma hora vem. Se tá em promoção, tá no Promobit. E se eu fosse você, eu aproveitava, hein? Você está falando sobre o seu trabalho, sobre vote em mulher. Eu queria que tu discorresse um pouco sobre, antes de entrar no papel da mulher na diplomacia, só para o ouvinte burro ter aquele acesso. É embaixador ou embaixatriz que fala? Vamos te acabar com a raça dessa dúvida agora? Sabe que a minha respostinha clássica? Não tive competência para ser embaixatriz, tive que virar embaixadora. A piada não colou, porque o pessoal não sabe a diferença. Por quê? Então agora eu vou explicar. Embaixatriz é a mulher do embaixador. E embaixadora é a mulher que trabalha como diplomata.
Então eu digo, como eu não tive competência de casar com um embaixador, eu tive que virar embaixadora. E aí, quem então, casa com a embaixadora? A gente brinca que chama de embaixadouro. É o embaixadouro. Ai, eu amei, é isso. Também não tive competência para chamar embaixadora. Então eu tô aí, né? Tô livre no mundo. Tô livre no mundo. Se tiver candidato, né? Recados na DM, no inbox aí da Irene. Agora sim, que a gente sabe que você é diplomata e embaixadora. Como que é observar essa situação, esse contexto sendo praticamente tocado por homens brancos? Nossa, realmente, só tem homem branco. Eu tava vendo as fotos, né, das notícias, só tem homens brancos. E como que a visão de uma mulher... Você falou, vote não por acaso, votem em mulheres, candidatas mulheres e tal. Porque a gente sabe que existe um outro ângulo e, além do ângulo, existe uma outra lente sobre as coisas, né? Um outro prisma. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre o teu trabalho enquanto mulher nesse meio. Rapidamente, no plano interno, no Brasil, né, vai falar assim, mas tem muita mulher que eu nunca votaria porque é direita, porque é de esquerda. Tá bom, gente, escolhe da direita ou da esquerda, mas vota mulher. Porque, no fundo, quando a gente junta mulher com mulher, a gente acaba encontrando pontos comuns muito importantes. E acabamos criando ali uma agenda, uma pauta que é positiva para o conjunto das mulheres. Vai haver sempre um espírito de porco, mas a experiência floral. Mas haverá sempre uma tendência de quando as mulheres se reúnem, elas encontram pautas comuns. Uhum. Eu quero começar a contar essa história. Eu morei em Angola durante a guerra. Eu vivi 3 anos num país em guerra. E ali, isso foi em 93, 94, 95. Bomba estourando, enfim, país em guerra. Mutilado na rua, enfim, tudo isso. Eu ouvi das angolanas a seguinte frase: uma mulher não manda o seu marido e seu filho para a guerra. Aquilo para mim foi muito tocante. E eu comecei a refletir sobre isso. Então eu acho que a política internacional, ela tem chances de produzir menos guerra, menos conflito, quando a gente tirar a política da mão dos homens. Uhum. E aí veja que, historicamente, os homens sempre cuidaram do sistema político. E os meninos, eles têm uma tradição, né, construção sociológica, histórica, de disputa. Né? Menina vai para jogo, compete. Menina vai trabalhar junto. Brincar de casinha, né? Trabalhar de comunidade. Eu não estou fazendo um determinismo biológico aqui. Eu estou dizendo que nós somos socialmente construídos para homem criar âmbitos ou espaços de disputa e as mulheres para criarem espaços de cooperação. No mundo, isso se materializa. Os homens estão lutando e criando conflito. E as mulheres nunca puderam sentar na mesa para negociar, para dizer, não, a política vai ser desse jeito. Olha como foi a pandemia. Quando foi a pandemia, vários estudos mostraram que países que eram liderados por mulheres tiveram melhor atendimento à questão da pandemia. A mulher tem um olhar melhor para gerir a política no que diz respeito a atender as necessidades sociais. Uhum. E eu vou contar uma historiazinha que eu acho que é muito boa, nessa história de como a mulher tem outras formas de construir a paz. Há uma liberiana, não sei se você conhece, a Leigh McBowen. Ela ainda é viva, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz porque participou do processo de negociação de paz no país dela, a Libéria. A Libéria é um país pequenininho na África Ocidental. A Libéria estava em guerra e os homens estavam negociando. E não havia, e continuava a guerra, e continuava morrendo, guerra. E as mulheres pediam para participar no processo de paz. E não havia espaço para as mulheres. A Leymah, ela criou uma aliança de mulheres, uma rede de mulheres. E essas mulheres fizeram o quê? Já que elas não podiam participar do processo de paz, elas fizeram uma greve de sexo. Eu sabia dessa tour. Essa é genial, Nossa. Né? E as mulheres se recusavam a manter relações sexuais com seus pares, enquanto seus parceiros, eles enquanto tem isso. O homem enfim, também tem, né?
Mas houve isso. E depois, quando houve um dia que eles estavam negociando no palácio, elas sentaram, já que elas não entraram no palácio para negociar, elas sentaram todas do lado de fora e falaram: acho bom vocês terminarem com esse processo e saírem daí com um acordo de paz, porque senão vão sair mortos, porque não vai entrar nem comida nem água. Na hora que acabar a comida e a água, Maravilhoso. vocês têm Política. que negociar. Então, veja, a forma, você vai falar, mas que bobagem, como ela é tolinha. Não é tolinha. Até prova em contrário, até as mulheres ocuparem em número suficiente os espaços de poder para elas olharem os conflitos e dizerem: nós vamos resolver de outra forma. Ou mais ainda, para as mulheres entrarem e falar: o conflito não vai chegar ao ponto de conflito, porque a gente vai reduzir a tensão antes. Até que isso venha acontecer, eu dou voto de confiança para a mulher. E eu luto por esse, eu e minhas colegas diplomatas, nós queremos participar do processo político internacional. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. As mulheres estão pedindo esse espaço, porque a gente acredita que a gente vai ter alguma contribuição a dar, porque nós somos 50% da população, não decidimos nada sobre o processo internacional, mas somos impactados por esse processo internacional. É absolutamente injusto. Você paga o preço de um jantar que você não comeu, que você não decidiu a comida. Você não participou de nada, mas depois você tem que sofrer e pagar a conta. Para os Estados Unidos falarem que não quer pagar igual porque tomou só a Coca 600 e você vai pagar a conta dos Estados Unidos. São vários os problemas internacionais e eu acho que é muito importante a gente ter essa perspectiva de que há mulheres tentando participar do sistema, há mulheres que querem dar a sua contribuição e que não têm a oportunidade. E aí, todo esse pessoal que vira e faz mimimi de mulher, cota. Ai, que agora tá uma onda de chamar de identitarismo até a gente do CUF. A questão é, veja aqui, não é tititi, não é mimimi, é só oportunidades. Eu quero a oportunidade. E alguém vai falar assim: eu não preciso de cota porque eu sou boa. Pô, eu sou boa para burro. Eu sou super boa. Eu quero cota. Eu não cheguei a lugar nenhum com cota, porque na minha época não tinha. Mas se quiserem me dar uma cota agora, eu vou adorar. Porque veja só, eu sou embaixadora. O Brasil tem 29 embaixadas que são muito importantes, porque tem mais de 10 diplomatas. Então, são muito importantes. Dessas 29, sabe quantas são chefiadas por mulheres? Uma. Absolutamente injusto. Aí você vai dizer assim: porque as mulheres não têm competência, porque não tem mulher. Não, tem competência, não tem oportunidade. Então eu quero cota, porque já que eu não tenho oportunidade, me dá cota. Irene, eu vou te chamar tanto aqui, eu vou te explorar. Bom, mas aí, fechando esse assunto, mulheres que querem entrar para a política não precisam literalmente estar num congresso ou no Senado, na Câmara. Se quiser pode, né? Mas enfim, quem quiser trabalhar com diplomacia não tem tanta mulher. Quer dizer, não tem tanta mulher em lugar de tomada de decisão. Nós somos 23% e nós estamos lutando para que o próximo exame de acesso à carreira diplomática tenha paridade no ingresso. Não cota, mas paridade. 50%. A gente quer que entre. Agora, por exemplo, este ano eram 50 vagas. Vai dizer que não tem 25 mulheres boas no Brasil? Porque então a gente tem que usar só mérito, porque não vai ter 25 mulheres boas. Me poupe, né? Não, usa melhor argumento do que mérito. Mérito é bobagem. Eu costumo dizer no meu Twitter, está lá escrito, né? Mérito é aquilo, é o que dizem aqueles que sempre se beneficiaram da falta de mérito. Quem sempre se beneficiou de uma condição favorável vem usar o instrumento, o argumento do mérito para continuar sendo privilegiado. Estou fora disso, né? Mas, enfim, nós, diplomatas brasileiras, temos uma associação, quem quiser nos seguir, Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras, no Instagram, no Twitter. E podcast. E tem nosso podcast. Ela é podcaster. Eu não sou, mas as minhas colegas, 2 diplomatas e 3 professoras universitárias, a gente tem um podcast que chama Mulheres no Mapa Mundi. E a ideia desse Mulheres no Mapa é exatamente ouvir temas internacionais, sobre relações internacionais, na voz de mulheres, sobre uma análise a partir de mulheres. Ou seja, nada dessa história de só homem na foto. A gente quer aparecer na foto e a gente tem o que dizer. Irene, eu fiquei com vontade de fazer relações internacionais.
Vocês sabiam que a Irene quase virou... Eu fiquei com vontade nessa conversa de ser diplomata. A Irene tava super cotada para ser nossa chanceler, sabia? Sabia dessa. Pois é, existe uma grande expectativa naquele zum de nomeações de que o Brasil ia finalmente nomear uma ministra para as relações exteriores. E a Irene, não sei se essa é uma percepção só das minhas bolhas, mas todo mundo tava botando a Irene como a maior candidata ali. Na verdade, o que a gente fez foi ampliar muito o apoio nas mídias sociais por uma hashtag que era Mulher Chanceler, Chanceler Mulher, Chanceler Ministra das Relações Exteriores. Eu consegui, como eu já tinha mídia social, eu consegui puxar essa hashtag. Jornalistas entraram, o pessoal todo da área de RI entrou. E o meu nome é que tinha divulgação. Então, eu falei com o presidente Lula sobre a necessidade da gente ter uma mulher chanceler neste novo governo. Então, meu nome ficou muito associado. Mas o fato é que eu tenho colegas extraordinárias. Então, nós temos um grupo de mulheres que podia efetivamente ter esse lugar. Todo mundo é legal que nem tu? Minhas colegas são top. Você sabe que na minha turma de 10 mulheres, 6 chegaram embaixadora? 60%. É muita mulher boa, não? Muita mulher boa. Muita mulher boa. Eu quero fazer isso aí. Você sabe que eu fiz faculdade, o meu diploma eu perdi, eu fui atrás da faculdade, ela fechou. Então, assim, eu estou na pista, eu vou ser diplomata. Acho que, se eu não me engano, o concurso pro Itamaraty, né, que é onde nossos diplomatas são formados, ele é o mais difícil do Brasil, né? Não sei se tem alguma carreira mais disputada, né? Mas sabe por que é tão difícil? Porque o número de diplomatas é muito pequeno. É muito difícil entrar, mas é porque o número de diplomatas é muito pequeno. E o que a gente tem que pensar é como é que a gente alarga o número de diplomatas. Porque o Brasil é esse país tão super top que eu mencionei, né? Isso para não falar da nossa riqueza ambiental, do fato da gente contribuir para a segurança alimentar no mundo. Sim. Enfim, o Brasil não pode ter só 50 diplomatas entrando por ano. A gente tem muita coisa para fazer. A gente precisa ocupar esse espaço de uma forma muito mais densa. Então, nós vamos ter mais diplomatas. Aí o pessoal neoliberal, que é contra o Estado, vai falar, não, porque vai aumentar a folha do funcionalismo público. Pô, eu rendo para o meu país muito mais do que eu recebo do meu país. Quer dizer, eu e os meus colegas. Porque a gente cuida dos interesses do Brasil. Nós somos 1.700 diplomatas, um país do tamanho do Brasil. E olha a importância agora, nesse cenário, do que está acontecendo e da diplomacia, né? Como você acabou de falar, existe uma iminência de uma crise interna também. Que seja desencadeada por isso. Então, a gente tem que aumentar o número de diplomatas, a gente tem que trazer mais gente da área de RI para entender. E tem um trabalho, se você me permitir, contar aqui para o nosso pessoal, para a nossa galera, que a gente começou a fazer no escritório, eu trabalho no escritório do Itamaraty aqui em São Paulo. A gente começou a fazer um trabalho super legal. Os nossos alunos, o povo brasileiro não entende muito do sistema internacional, tá? E como é que ele vai passar a entender? Se ele aprender isso na escola. Tem que começar a partir da escola. Boa. Os meninos e meninas que estudam nos colégios de elite, nos colégios internacionais, no colégio de quem pode pagar muito, eles fazem uma coisa que se chama simulação da ONU. É como se fosse um teatro da ONU. São os meninos, né, que faz de conta que é delegado do Brasil, representante da Rússia, representante dos Estados Unidos, e eles debatem temas internacionais. Isso é uma metodologia de aprender temas internacionais e de ganhar competências de negociação. Quando cheguei aqui no Brasil, depois de vindo do exterior, me chamaram um dia para ir numa escola aqui onde eles estavam fazendo isso. Eu falei, gente, que bárbaro, eu nunca fiz simulação da ONU, só fui de verdade para a ONU. Só isso, bobagem. Eu só fui de verdade. Mas enfim, eu achei super legal. Eu falei, como é que esse negócio chega na escola pública? Não chega. Não chega. Eu falei, como não chega? Não chega, eu estou falando de 2017. Teve algumas iniciativas assim, meio top. Eu falei, vai ter. Teve. Nós instalamos, nós desenvolvemos um projeto no escritório, onde eu atuo, eu e os estagiários de relações internacionais que trabalham com a gente, meus colegas diplomatas, e nós, durante 4 meses, eu fui dar aula numa escola pública aqui de São Paulo. E a gente desenvolveu essa metodologia, a gente levou para várias escolas, e a gente já alcançou, enfim, só que alcançamos mais em torno de 15 escolas. 15 escolas é nada. São Paulo tem 5.000, São Paulo Estado.
Mas essa metodologia se mostrou boa. Então, a gente está levando o sistema internacional para os meninos e meninas da escola pública, Que cara. legal! E eu tô super feliz porque a gente quase conseguiu que o governo do estado de São Paulo, que a Secretaria de Educação, confirmasse isso no programa de todas as escolas do estado de São Paulo. Quase, a gente bateu na trave. Mas segunda-feira, enfim, a gente aqui... ainda está em trânsito. Eu ainda estou negociando, vou lá bater. Quem for amigo do secretário de Educação, bate lá na porta dele e fala, pô, ô, secretário, ajuda aí, né? Piloto São Paulo, mas a ideia é expandir, escalar pro eu Brasil. quero fazer esse São Paulo, que é a minha área. Esse São Paulo é muito grande, havendo sucesso. É o maior sistema educacional do mundo, do estado. A maior rede de ensino público do mundo. Então, se a gente conseguir levar isso para todas as escolas, para os meninos e meninas poderem fazer de conta que eles são árabes, judeus, brasileiros, norte-americanos, aí ele vai falar, imagine que eu sou representante do Irã contra as liberdades, a Irã, enfim, deixa eu do... ai, meu Deus, Afeganistão. Afeganistão, absolutamente, eu também, mas enfim, Afeganistão, uma linha completamente contra as mulheres. E eu sou uma aluna de escola e sou absolutamente feminista. E eu vou ter que representar o Afeganistão. E eu vou ter que fazer um discurso contra a liberdade das mulheres. É um exercício de alteridade muito legal. É muito legal. Se você consegue fazer isso, você consegue olhar o outro. Você consegue pensar como é que o outro reage diante de condições diferentes. Então, eu estou muito... Enfim, quando vocês ouvirem falar, Monoen Eresse, modelo ONU para o ensino médio, para a gente levar para todas as escolas do estado de São Paulo, eu vou torcer, eu estou trabalhando muito para a gente conseguir isso em 2025. Você sabe que eu estou perguntando sobre escalar para outros estados, porque tem muita gente de SEDUC de outros estados que assiste a gente. Então, se você estiver interessado, como que faz? Eu sou da secretaria, eu sou o Renan Ferreirinha, estou no Rio de Janeiro. Eu quero fazer. Como que faz? É um modelo que importa? Você tem que primeiro dar certo aqui, né? Esse lab aí. Porque, veja só, outro dia eu tive uma reunião com o pessoal da Universidade Federal de Goiás. O curso de RI da faculdade em Goiânia, eles vieram pedir para a gente toda a tecnologia de como fazer isso lá. Então, eles vão começar a fazer lá. Legal. Então, a gente transfere tecnologia. A gente tem um modelo que funcionou bem e a gente transfere. Só que aí eles vão ter que negociar lá com as autoridades de educação, eles vão ter que negociar. Aqui, a gente já tem o nosso espaço de negociação, mas o modelo existe e é bom. Eu sei que no estado do Ceará eles estão fazendo. Eu ia falar disso, é o meu estado. No Ceará eles estão fazendo, Ceará é tudo, né? Na educação. Em educação, nossa. Mas a gente vai fazer aqui em São Paulo. A galerinha vai sair entendendo. E uma diretora de escola me falou uma coisa tão legal. Ela falou assim, embaixadora, eu nunca vi em 4 meses os meninos aprenderem tão rapidamente um tema. Em 4 meses, eles entendem qual é a lógica do sistema internacional, das disputas, das alianças. E as implicações. Né? As diferenças entre quem é, por exemplo, os países que são produtores de petróleo, os países que são defensores da manutenção, são contra, né, essas políticas de uso de petróleo, porque agrava a questão ambiental. Né? Tem a história, teve uma... E quando eu começo a falar disso, eu não paro. Eu amo, eu estou amando. Eu vou até comer uma Carolina aqui. Caroline, se você não comeu uma Carolina, hein? Tem uma história tão legal. A gente estava discutindo, num debate de uma escola, a gente estava discutindo aquecimento global. E tinha uma menina, uma dupla, que era representante de uma ilhinha no Pacífico, que é, né, mínima e que vai desaparecer quando os oceanos subirem. Essa ilhinha se chama... Meu Deus, agora me deu um branco. Não. Kiribati. A ilha de Kiribati. Kiribati é o primeiro território que vai desaparecer quando as águas dos oceanos continuarem a crescer. A pobre da E aí ilha. tinha uma menina que era representante de Kiribati.
foi tão legal porque ela defendeu, né, a luta contra o aquecimento global, se batia com os produtores de petróleo, dizendo que não, de jeito nenhum, tem que ter energia limpa, pá. E aí depois, quando a gente foi fazer a avaliação da experiência, né, desse processo todo, ela virou assim, olha, eu realmente, o que eu mais gostei desse processo foi que eu entendi a importância do aquecimento global. E não só eu aprendi, mas toda a minha família. E todos nós passamos a ter outra relação com a questão ambiental. Eu achei aquilo genial, né? Genial. Então é isso, a gente tem que trazer os temas internacionais para o dia a dia das pessoas. E esse mecanismo das simulações permite isso. A gente falou aqui com a Irene sobre a profissão dela, mas, Vitor, né, você tem lido bastante. Quando eu falo contigo, tu tá sempre estudando o momento. Como é que tá sendo a rotina também como comentarista de guerra? Nossa, frenética. E eu acho que assim, né, desde a guerra na Ucrânia, a gente tem uma velocidade de informação em torno desses conflitos dessa magnitude que até então isso não existia. Então são guerras que são transmitidas em tempo real. E existe também uma guerra fora do campo de batalha, que é a guerra de narrativas. E isso, sobretudo na questão palestina-israelense atualmente, está muito complexo, porque você tem fake news e narrativas sendo impostas de maneira muito bem disseminada, assim. Então, a gente teve aquela história das crianças enjauladas, e acho que como é um tema que desperta muitas paixões também, as pessoas, elas insistem naquele viés de confirmação. Então elas veem uma notícia que compõe com a narrativa que elas já estão endossando e elas vão e dobram essa aposta. Falam, olha só, isso aqui que está acontecendo e tal, sem um cuidado com checagem. Então assim, acho que eu tenho tido um cuidado muito grande, assim, antes de comentar alguma coisa, em fazer essa checagem. E quando eu faço algum comentário sobre algo que eu não tenho certeza, é importante pontuar isso. Falar, olha, supostos pessoas que estão enjauladas, sabe? Coisas... Colocar isso. Rolou recentemente isso. Eu acho que eu fui te consultar, porque rolou aquele ataque, a bomba ao hospital. Uhum. E aí foi Israel. Não foi Israel, mas foi grupo jihadista, sei lá. Pois é, e assim, nesse caso em específico, até onde eu vi, até agora não se tem uma confirmação do que aconteceu. Eu vi um post do André Frank, que é um jornalista que eu gosto muito, que ele compartilhou uma análise de uma agência de checagem do New York Times, que estava mostrando que aquele vídeo que circulou, mostrando que era um foguete saindo de Gaza mesmo, ele não é o vídeo que atingiu o hospital, ele é um outro foguete que caiu em Gaza. Então assim, acho que a gente tem que ter um cuidado redobrado com isso. Outro ponto que tem sido bastante sensível é a má moderação de conteúdo das plataformas. Tanto no espalhamento dessas fake news, e aí eu lembro sempre de um dado que o Davi Nemer, que é um cientista que estuda sobretudo essa disseminação de informações falsas, ele fala que a informação falsa, ela chega 6 vezes mais longe ou mais rápido do que a desmentida dela, né? Então tem uma vasta gama dessas pessoas que consomem isso que nunca vão saber que aquilo não é verdade, sabe? E acho que, para além das informações falsas, existe uma falha de moderação de conteúdo, que são conteúdos explícitos, assim. Então, hoje eu tive que me acostumar a ver vídeo de criança morta, sabe? Porque nossa, eu também. Senão eu não consigo acompanhar o conflito. E meu feed, ele tem tudo isso, sabe? E eu acho que... né, no Twitter, então, nem se fala, né? Que aquilo virou uma terra de ninguém, né? Mas acho que o Instagram também tem muito cinegrafista palestino, né? Que eu tô seguindo também. Uhum. E é isso. É um eterno... Imagino você que trabalha com isso. Pois é. E existe um ponto também que acho que a gente tem que ficar atento, que dos principais fatores que tem ajudado a inverter essa narrativa hegemônica de Israel como sempre sendo a vítima de ataques brutais de terroristas, homens-bombas, etc., a gente vê o outro lado. É a gente ter contato com a mídia independente que está lá registrando e mostrando o que está acontecendo. E a caminho daqui, eu vi uma notícia de 1 hora atrás, antes da gente entrar, que Gaza ficou sem sinal.
porque danificaram as estruturas de internet lá. Então, eu acredito que isso é parte dessa guerra informacional. Você impedir o outro lado de mostrar essas imagens que sensibilizam o público é um jeito de ninguém ver a desgraça que está acontecendo e você ganhar maior autorização para perpetrar isso. Isso faz sentido. Esses cinegrafistas eu comecei a seguir por causa de um perfil de um podcaster árabe que eu sigo. Esse podcaster árabe tomou o partido da Palestina e ele passou a divulgar vídeos e fotos de cinegrafistas que estão lá. Eu confesso que eu nunca tive uma posição por realmente desinteresse e alienação ao longo da minha vida na questão em Gaza. E por conta desse podcaster, eu passei a seguir esses cinegrafistas e claramente eu tenho uma posição hoje. E é isso, acho que eu contei agora uma pequena cadeia do que acontece em grande escala nessa história de a informação real está chegando a mais gente e o interesse de tirar o sinal de quem leva essa informação para fora. Exato, mas assim, eu acho que a gente, enquanto formador de opinião, a gente tem que sempre ouvir os dois lados. Então eu sigo especialistas e o governo israelense e políticos israelenses para ter contato com essas narrativas deles. Porque eu acho que fazer esse contraponto é sempre importante, né? É bom a gente conhecer o outro lado e também não partir desse pressuposto de que os militantes pró-Palestina, a esquerda, etc., vão estar sempre no bom senso, sabe? Porque isso, às vezes, é quebrado. E acho que o início desses ataques mostraram muito isso, assim, né? Eu tenho apanhado de muitos lados ultimamente. E acho que isso é um bom sinal, porque se eu tô apanhando dos dois lados é porque eu não tô pendendo nem muito para um nem muito para outro, sabe? Mas, e acho que talvez eu não diria nem que assim, vamos assumir o lado da Palestina na questão, não. Acho que a gente entender que uma construção de paz e você parar essa opressão com o povo palestino, ela passa necessariamente por você reconhecer dois estados, por você parar com esses crimes de guerra dos dois lados, né? Inclusive o Hamas também cometeu crimes de guerra, tomada de reféns, uso de reféns como escudo. Foi terrorismo. E então assim, eu não diria que vamos tomar o lado da Palestina, mas a gente tem que entender que existe um lado que é muito mais oprimido que o outro, que está numa posição muito desigual. Esses últimos dias têm escancarado isso. Então, e pensando a longo prazo na construção de paz, isso precisa ser interrompido, né? A gente precisa, analisando todo o processo que a gente escolheu aqui, é isso, parar com o processo de anexação de terra, reconhecer os dois estados, você parar com a política de apartheid, e só assim eu vejo algum horizonte possível, né? Porque se a gente cessar os ânimos agora desse conflito, né? Acho que existe um imaginário de que se a gente construir um processo de paz e voltar ao que era antes, a gente volta para a paz. Não. Se a gente voltar ao que era antes, a gente volta para um sistema de apartheid, de opressão, que não gera uma paz duradoura. Pelo contrário, você tem mortes, prisões arbitrárias, etc., acontecendo quase que diariamente. Aqui antes isso não era noticiado, porque a gente sabe que vidas palestinas, para essa mídia hegemônica e para o mainstream do senso comum, importam menos do que as vidas de pessoas de países ricos e poderosos. Muito bem. E quem vai pagar? Vai ter crime de guerra? Março, você falou mais cedo comigo, o Putin recebeu um mandado de prisão do Tribunal Penal. Funciona? O Tribunal Penal tem respeito? E outra pergunta também em cima disso. Vislumbra-se alguma punição para o que está acontecendo agora? Para quem? Vai ser preciso ver como é que esse processo vai se desenvolver, porque a história conta de novo, né? A vitória do caçador. A vitória, quem ganhar a guerra vai dizer quem é culpado e quem quem é a vítima, quem é o mal da foto. Então, todos esses processos, e eu acho que o Vitor está coberto de razão quando ele diz, a gente não tem que tentar julgar,
porque eu acho que dentro próprio da nossa vida, no nosso dia, o julgamento ele é sempre, enfim, ele está marcado por uma série de coisas, ou porque você gosta mais de um filho do que do outro, ou porque você gosta mais de uma amiga de outro. A gente nunca consegue ser absolutamente isento nos julgamentos. Então, o julgamento, ele vai ser feito pelo quem ganhar a história, e o que a gente tem que, como pessoas que estão de fora, olhar é qual vai ser o efeito menos pernicioso para o seguinte dia da história. Porque uma das coisas interessantes é o perdedor de hoje vai se tornar aquele que amanhã vai tentar recompor a posição para virar vencedor. Uhum. Então, se a gente faz um desequilíbrio muito grande entre perdedor e ganhador, esse perdedor que ficou com uma conta muito grande para pagar, ele vai querer acertar essas contas. Então, a gente tem que trabalhar um espaço de... veja só, outro dia eu conversei com uma mulher absolutamente extraordinária, além de linda. Ela é de Ruanda, ela é Tutsi. Ruanda foi onde houve aquele gigantesco genocídio de pessoas mortas em pouquíssimo tempo. E ela veio ao Brasil para fazer oficina sobre construção da paz, sobre perdão, sobre a verdade recomposta, o perdão assumido e vamos passar por cima disso, pacificado entre as partes. Então, o trabalho que ela veio contar, que eles fazem por intermédio de exercícios, na verdade, por meio da arte, como é que eles fazem o que a gente chama de reconciliação. A reconciliação é talvez o grande espaço de atuação para quem não está no centro da guerra. Eu não tenho que julgar quem está certo e quem está errado. Eu tenho que acabar com o conflito e tenho que criar condições para uma reconciliação que torne um novo conflito muito pouco provável ou que demore muito mais tempo. E aí, mais um elemento interessante, que hoje nós já temos análises que mostram que processos de solução de conflito, no qual as mulheres participam, tendem a durar mais tempo e ter melhores resultados. Então, reiterando a minha tese aí de que a gente tem que trazer a mulher para esse processo de reconciliação e tem que... Vejam, não é trazer a mulher, é ampliar os atores que fazem parte. E como as mulheres estão fora, mas também estão fora os indígenas, também estão fora os negros, também estão fora as pessoas que são PCDs. Nós, nesse processo que a gente fez de levar simulações para as escolas, nós fizemos um trabalho genial. Nós fizemos talvez a primeira simulação no Brasil com surdos. Surdos de uma escola aqui de São Paulo. Ficaram durante 4 meses aprendendo sobre o sistema internacional e eles fizeram uma simulação toda em libras. Foi uma emoção. E eu não conheço nenhum... Olha, eu tenho 39 anos de carreira. Eu não conheço nenhum surdo que seja diplomata. O que faz com que, ao nascer surdo, tem um espaço do mundo que está negado para você, que é a política internacional. Então, isso é que a gente não pode. Quando eu falo trazer mulheres para os processos, eu estou falando, vamos trazer quem está fora, porque a visão de todos nós, a participação de todos nós, é o que talvez produza um resultado mais equilibrado. Estou emocionada. Nossa. Estou um pouco emocionada. Ai, eu estou muito emocionada. Querida. A gente bom, eu estava falando sobre responsabilização da guerra, mas eu acho que é um bom gancho para a gente chegar... Eu acho que você acabou falando sobre isso, sobre reconciliação. Você falou sobre reconciliação num pós-genocídio em Ruanda e tal, mas existe um departamento na política internacional que lide com reconciliação entre... Existe uma prática internacional. Existe uma prática internacional que, em inglês, Truth and Reconciliation Commissions, comissões de verdade e reconciliação. Que legal. Elas aconteceram em vários países que passaram por processos bastante difíceis. Por exemplo, houve uma comissão de reconciliação, de verdade e reconciliação no Chile, e essa comissão virou padrão para o mundo inteiro. Na África do Sul, onde eu servi, eu trabalhei na Embaixada do Brasil na África do Sul, depois do fim do regime do apartheid, o governo de maioria negra
instalou uma comissão de paz, uma comissão de verdade e reconciliação. E o que é uma comissão de verdade e reconciliação? Eu assisti isso na África do Sul. É aquele que perpetrou um ato de terrorismo, ou um terrorismo de Estado, ou um terrorismo de grupos terroristas, né? De que o ANC, que hoje é governo, foi grupo terrorista. O Mandela era considerado um terrorista, estava na prisão. Então, o perpetrador vem diante de um público, inclusive das vítimas, e diz, é verdade, eu fiz isso. E eu assumo que fiz e eu peço perdão. A Comissão da Verdade aqui do Brasil é um pouquinho espelho disso, não? É outra coisa? A gente não foi reconcilia. basicamente uma ideia de trazer verdade, mas não trouxe a reconciliação. Reconciliação. A reconciliação é o espaço onde a outra parte vai lá, eu entendo. Eu perdi um filho, mas depois eu fui lá e te matei o irmão. Então, nós acertamos as nossas contas. Então, eu reconheço que eu matei seu irmão, você reconhece que você matou meu filho e acertamos as contas e daqui para frente ninguém mata ninguém. As Nações Unidas são um bagulho muito importante, né? Se elas são ruins, pior é sem elas, né? Então, é aquela coisa, mal com ela, pior sem ela. Então, a gente tem que continuar. E para um país como o Brasil, que se pauta... Se o Brasil não usa arma nuclear, a gente tem que usar o direito a nosso favor. Então, as Nações Unidas são o sistema de regulamentação do sistema internacional, negociado por todo mundo, que todo mundo diz, vai ser assim. É isso que a gente tem que preservar. Quem é fraco espera a força da lei, né? Espera que a lei te proteja, que você vá lá ser garantido por aquilo. Então, e veja, eu vou mudar completamente o assunto, mas também muito importante. O Brasil assina acordos internacionais que protegem várias comunidades. Por exemplo, protege os LGBT, né? Quando aqui dentro do Brasil a gente não consegue fazer a proteção de comunidades vulneráveis, no caso a comunidade LGBT, os defensores desses grupos aqui vão lá fora dizer, vamos lá proteger dentro do Brasil, porque tem uma norma internacional que vai trazer para dentro do Brasil essa proteção. Então, veja que o sistema internacional ajuda a produzir algum tipo de segurança para os vulneráveis dentro do Brasil. Então, é ruim com a ONU, pior sem a ONU. Muito que bem. Muito que aulão. Que aulão. Nossa. Vem cá, diplomacia e comentarista também de guerra toma partido? Assim, no dia a dia? Olha. Eu tomo. Eu tomo partido. Tu não toma, necessariamente toma hate, né? Eu acho que assim, eu procuro orientar as minhas análises e acho que existe um descolamento necessário do que é aquilo que eu acho pra mim mesmo, que eu comento com meus parceiros na minha roda de bar, e aquilo que eu externalizo enquanto comentarista, enquanto formador de opinião e estudioso do assunto. E eu procuro balizar essa parte que é pública sempre pelo direito internacional, pelos direitos humanos. E é isso que eu tenho procurado fazer, né? Sobretudo porque nessa guerra de narrativas que a gente tem, é muito... As pessoas, elas vêm tentar subverter aquilo que você está falando para poder justificar a narrativa delas. Então, qualquer coisa que eu posto falando sobre os crimes que Israel está cometendo, vem falar, isso aí você não está falando do Hamas, isso aí é antissemitismo e tal. E eu justamente me apoio... Tem o lacre aí do antissemitismo. Lógico. Aí que o povo tá usando. Pois é, e eu me apoio justamente no aspecto técnico para falar, olha, não é opinião que eu tô dando aqui, é normativa, exato. Né? Então, por isso, inclusive, que sempre que eu trago essas coisas mais polêmicas, eu tento me escorar em decisões, manifestações de organismos internacionais, de outras organizações, para embasar isso tudo, sabe? E deixar claro que eu não tô ali só dando o meu lacre também. Eu tô trazendo um entendimento que ele vem muito bem fundamentado. Né? Não necessariamente por mim, mas eu tô me apropriando do conhecimento e opinião de outros grupos e organizações. Eu tomo partido. Toma partido. Sabe por quê? Porque é muito bom a gente ter
uma posição como a do Brasil. Eu tomo partido do Brasil. Você vai falar, pô, ela tá Meu jogando partido uma é o Brasil, que plateia. história é essa? Isentona. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra, enfim, estava participando de um evento e quem estava falando é a Fernanda Manhota, que é uma craque, Nossa, né? eu sou Fernanda é fã dela. super craque. Ela estuda muito nos Estados Unidos. E a Fernanda estava contando, a gente estava falando com os alunos, a gente foi numa escola, e ela falou, eu estava nos Estados Unidos e aí o pessoal me perguntando, mas enfim, afinal de contas, enfim, o Brasil, a gente vai ficar, como é que é? O Brasil vai ficar com os Estados Unidos ou vai ficar com a China? E ela falou assim, e eu respondi diante de uma plateia, o Brasil vai ficar com o Brasil. Então, eu acho que, para mim, diplomata brasileira, veja, ele não é um diplomata, eu tenho um mandato, eu tenho a responsabilidade de preservar o interesse brasileiro. É o meu compromisso, eu sou paga para isso. Então, a minha posição é muito clara. Eu vou ser sempre na linha do interesse brasileiro. O que é melhor para a população brasileira? Então, você veja, a Rússia invadiu a Ucrânia, a diplomacia brasileira foi lá. Somos contra a invasão. O Hamas atacou Israel, o governo brasileiro foi lá e disse, ato terrorista, somos contra atos terroristas. No momento seguinte, o que o governo brasileiro diz? Queremos a negociação da paz. Por quê? Porque a guerra não interessa ao Brasil. A continuação dos conflitos na Rússia, na Ucrânia, na fronteira de Gaza, não são a favor do interesse do Brasil. O Brasil sofre com aumento do preço de petróleo, com a instabilidade internacional. Então, eu não sou juiz do mundo. Eu defendo os interesses do Brasil. Então, para mim, tomar partido é muito fácil. É o partido do que aquilo que eu entendo ser o interesse do Brasil. E é isso que a diplomacia brasileira faz. A diplomacia brasileira, passados 4 anos tão difíceis de compreender do presidente Bolsonaro, ela voltou a olhar o mundo e pensar no interesse do Brasil. E isso é fácil. Para mim, estou na boa. Bonitinhos, responderam muito sério quando eu apenas ia jogar um momento aqui em que eu gostaria que vocês tomassem partido ou não. Se quiser tomar partido, toma partido. Se não quiser tomar partido, só fala assim, só dá um comentário bem tchananã, bem vocês, sobre conflitos que têm acontecido no Brasil. Vitor, a briga das irmãs Simone e Simária. Olha, eu tenho dificuldade em saber o que está mais distante, se é a paz no Oriente Médio ou a Simária voltar a cantar. Você chegou a fazer alguma apuração nos seus estudos aí da semana? Olha, eu sou um profundo estudioso da questão Simone e Simária, mas são decisões estratégicas de nível secreto, então eu não posso compartilhar aqui ainda. Vocês vão saber no momento certo. Darei sinais. Não, darei sinais. Irene, vem cá, a questão do conflito. O que vem por aí? Entre os fãs. Os fãs Anitta, Pablo Vittar já fizeram as pazes, Anitta e Pablo Vittar. Mas existe ainda uma rixa entre os fãs dessas duas artistas. Como você gerenciaria? Eu chamava todo mundo para minha festa. Ia ficar uma delícia. As duas. Tá? Ia chamar, porque eu adoro a Anitta e adoro o Pablo Vittar. Então eu chamava todo mundo para minha festa. Ia dizer assim, para com isso, vamos ficar na boa, vamos beber junto. Então, gente, agora sim, muito obrigada. Muito obrigada, foi super legal. Eu acho que todo mundo que tá assistindo até agora, que a galera fica até o final, deve estar cheio de insights, comentando várias coisas legais. Depois eu mando para vocês dos comentários. Queria saber se tem mais algo que vocês queiram falar. Alguma divulgação ou algum fecho mesmo. Uma mensagem, uma coisa legal, se vocês quiserem encerrar sobre esse assunto. Tá, eu vou pedir aqui, pro pessoal aqui, que é todo mundo de rede social, sigam a gente lá, as Mulheres Diplomatas, no Instagram, né? Venham dar uma força. Isso, Mulheres Diplomatas, né? Venham com a gente, assistam Mulheres no Mapa, vocês vão aprender no nosso podcast. É muito legal. Eu também tenho meu Twitter, mas enfim. A mensagem é:
Vamos acreditar que dá para fazer um mundo melhor, né? Vamos acreditar. No que opção a gente tem, céticos, né? Que opção a gente tem? O ceticismo é muito careta. O ceticismo, aquela coisa de, não quero saber. O niilismo Isso também. é muito bobo. Então, vamos acreditar que a gente pode fazer alguma coisa para melhorar a vida de todo mundo. Eu acredito. Sim, maravilhosa. Muito bom. Eu queria agradecer vocês duas. Gostei muito, aprendi muito também. Eu sigo esses votos da Irene da gente acreditar no mundo pacífico. Ele, inclusive, é a nossa melhor alternativa, né? Porque senão a gente vai se destruir, né? Acreditar nesses... Como a Irene disse, né? A ONU, ela não é tão boa quanto a gente gostaria e com certeza seria pior. Então, não desacreditar esses meios de construção de paz e de soluções duradouras para a humanidade. E também contar que eu sou metido a blogueiro, né? Ele é muito blogueiro. Blogueiríssimo. Então me achem aí nas redes também. É Vitor, com C, Victor Del Vecchio. DELVECCHIO. Se você veio aqui pelos convidados, muito obrigada. Muito obrigada por ter ficado. Foi super legal o interesse de vocês, o tempo de vocês. Eu sou a Leila Germano em todas as redes sociais. A gente pede mais uma vez que você divulgue esse podcast para que mais pessoas, né, sejam impactadas, inclusive com essa parte que a gente falou aqui sobre o pós-guerra. Mas não esse pós-guerra período da humanidade, mas o que vem aí, como isso impacta a gente. Até o próximo programa. Não vai ter Bom Dia do Mal, porque o tema já foi denso. Até o próximo programa. Tchau, tchau.